Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa série especial de estudos bíblicos para corredores. Hoje estudaremos o tema de número 7, alimentação, vida saudável. Comer é uma necessidade, mas comer com inteligência é uma arte. Nesse estudo, iremos falar sobre a importância da alimentação saudável na vida do corredor e a importância da boa alimentação antes, durante e depois das corridas. Você sabia que o que você come influencia diretamente no seu desempenho? Seu corpo é como um carro. Se você colocar combustível ruim no motor, no caso as nossas pernas, o funcionamento do todo ficará comprometido. A corrida envolve basicamente o bom condicionamento físico do atleta e, para alcançá-lo, é fundamental ter uma dieta balanceada e consumir certos nutrientes antes, durante e após os treinamentos. Isso faz com que o corpo apresente melhor rendimento. A boa alimentação ajuda até mesmo na recuperação do atleta, quando há lesões. O médico Dr. Jorge Martelli traz algumas informações importantes sobre o uso de suplementos por atletas. Para praticarmos corrida com mais satisfação, menores riscos de lesões e melhor rendimento, é preciso ter uma ótima condição física, uma alimentação adequada e também saber utilizar os benefícios que o uso de suplementos podem trazer. A recomendação do uso de suplementos depende dos aspectos físicos do esportista, do seu biotipo, intensidade de treino e condicionamento. O corredor deve ter uma alimentação equilibrada e usar o suplemento como seu aliado. A suplementação é um auxiliar em todos os momentos. O correto é sempre pedir ajuda de um especialista em nutrição esportiva. Este profissional pode indicar uma suplementação dentro do que o seu organismo necessita. É de fundamental relevância saber o que comer antes e durante a prova. A seguir, a nutricionista Denise Entrudo, que é especialista em nutrição esportiva e membro da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, dá algumas dicas de como acertar na alimentação antes e durante as provas longas, como de 21 e 42 quilômetros. Não experimente nenhuma alimentação nova nos dias que antecedem a maratona. Isso poderá trazer problemas gastrointestinais, como diarreia ou mal-estar. Consuma no mínimo 2 litros de água ao longo do dia, mesmo que não tenha sede. Bebidas como chimarrão, chás e cafés desidratam e não substituem o consumo de água. Se estiver fazendo alguma suplementação, não modifique as quantidades da prova. Porém, se houver necessidade, consulte seu nutricionista esportivo e quanto antes para realizar a modificação a tempo. Estude o percurso da maratona e os pontos de hidratação. Durante a prova, faça a hidratação e a alimentação corretamente, lembrando que o consumo de carboidratos deve acontecer a cada 40 minutos de corrida. De preferência ao consumo de géis de carboidrato que contenham na sua formulação o mix com pequenas quantidades de proteínas. O jantar e o café da manhã anteriores à prova não devem ser modificados. Consuma apenas os alimentos habituais. A dieta que antecede a maratona não deve ser modificada em relação aos alimentos, mas sim na quantidade, aumentando o consumo de carboidratos como pães, massas, batatas, arroz, bolos e biscoitos. Nessas ocasiões, deve-se consumir carboidratos complexos de baixo índice glicêmico, que ajudam a melhorar o armazenamento de glicogênio muscular e hepático,
Quanto maior as quantidades de glicogênio, melhor será o desempenho na prova. A alimentação correta após a corrida e treino também é de suma importância. A nutricionista Renata Paia traz algumas dicas do que se alimentar após treinos e provas. São indicados carboidratos de alto índice glicêmico no pós-treino. O pós-treino é a melhor hora que temos para ingerir alimentos de alto índice glicêmico, devido à necessidade de recuperação do glicogênio. Essa reposição pode ser feita através de comida, sendo excelentes fontes o arroz branco, a batata inglesa e a tapioca. Essas foram algumas dicas para os treinos e provas dos corredores, mas cabe destacar que a alimentação varia de pessoa para pessoa e cada objetivo. O ideal é procurar um profissional da saúde para ajudar na elaboração de uma dieta balanceada e suplementação, se for o caso. Agora, iremos passar algumas regras de ouro para se alimentar saudavelmente, da doutora Lídia Lamarca. Fique atento à quantidade de alimentos para a manutenção de um peso saudável. Variar, tanto quando possível, as receitas culinárias. Prestar atenção à combinação dos alimentos na hora de preparar as refeições. Controlar a quantidade dos alimentos, consumindo produtos integrais e, tanto quanto possível, orgânicos, livres de pesticidas e ricos em nutrientes. Diminuir a quantidade de gorduras, eliminando as de origem animal e as saturadas, dando preferência ao azeite de oliva extra virgem. Reduzir ao máximo os alimentos ricos em proteínas de origem animal, como carnes, leites e derivados. Escolher entre os produtos lácteos, queijos frescos desnatados e iogurte natural. Aumentar a quantidade de alimentos vegetais, legumes, verduras, frutas e água. Lavar cuidadosamente as frutas e verduras. Se a fruta não for proveniente de cultura orgânica, é necessário descascá-la. Diminuir a ingestão de carboidratos simples e aumentar os complexos ricos em fibra. Fazer no mínimo uma refeição ao dia ou em dias alternados, com cereais integrais, macarrão, arroz, cevada, trigo e milho. Iniciar cada refeição com a salada de verduras, já que estas contribuem para a saciedade. Controlar o uso do sal, eliminar o consumo de álcool, fazer todas as refeições num ambiente calmo e tranquilo. Enfim, não existem receitas milagrosas para garantir a saúde, mas uma boa alimentação com toda certeza ajudará você a ter um estilo de vida mais saudável. Como está a sua alimentação? Já procurou algum profissional? Você já comeu algo que lhe fez mal antes de uma prova? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Esse texto explica que o nosso corpo é o santuário ou o templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o santuário era um lugar sagrado que Deus abençoava com sua presença. O nosso corpo é sagrado porque ele é o templo da habitação de Deus. Por isso, precisamos cuidar da nossa alimentação, honrando e respeitando as leis de saúde que regem o nosso corpo. O corpo não foi feito para ser tratado de qualquer jeito. Ele é regido por leis. Se obedecidas, o organismo terá condições de fazer adequadamente o seu papel e o indivíduo poderá gozar de muita saúde.
Se, porém, essas leis são ignoradas, a máquina humana começa a reclamar. Meu querido amigo, minha querida amiga, sabemos que nós não somos perfeitos. Sabemos que nós temos desejos muitas vezes de comer aquilo que nos faz mal, que traz problemas para a nossa saúde e o pior, nós sabemos disso. Mas nós devemos pedir dia após dia, a cada instante, a iluminação do Santo Espírito, para que nós possamos rejeitar esses desejos de comer aquilo que nos faz mal, aquilo que Deus não deixou para a nossa alimentação. Vamos orar? Pai eterno, te damos graças, Senhor Deus, pela máquina perfeita que és o nosso corpo e que foi fruto das suas mãos. Pedimos perdão pelos nossos pecados quando nós ingerimos aquilo que não faz bem para nós, mesmo sabendo que as consequências virão. Dai-nos sabedoria, Senhor, para cada dia ingerirmos nossos alimentos de acordo com o que o Senhor deixou para nós. Alimentos saudáveis que nos façam bem em vida, Senhor. Peço, Pai, por mim e por essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Nos dá sabedoria, Pai, para seguir os seus conselhos. Oramos a Ti, Senhor, não porque nós merecemos, mas sempre em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.